Bem-vindos, amigos ouvintes, ao programa Chimarrão com o Espiritismo. No formato de perguntas e respostas, abordaremos comentários do Espírito Miramês sobre as questões do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Neste 16º programa, abordaremos a questão número 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Resposta dos Espíritos: a razão. Refleti naturalmente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Kardec também nos diz que esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria, em ponto grande, o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Comentário do Espírito Miramês: se Deus é perfeito e é Espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis. E sob o impulso do progresso, tudo o que existe na imensidão indescritível do universo, do átomo ao ninho cósmico, é, pois, criação ideada pelo seu poder fantástico, que ainda não podemos perceber, por nos faltarem sentidos para isso. Estamos limitados ou condicionados no mínimo das nossas forças, porque enquanto dormem no centro da nossa consciência, sem poder participar dos nossos mais profundos interesses, somos crianças em comparação às grandes almas. Crivamos de perguntas, por vezes, de pouco interesse, aqueles que achamos situados em um grau mais elevado do que nós, com fome e sede de saber, em se referindo às coisas do espírito, e nem sempre avaliamos a luz que realmente suportamos, pelas trevas que ainda nos circundam. Se todo pedido é uma oração na filosofia do espírito, a resposta não se faz esperar e vem gota a gota para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que ele dispensa a todas as criaturas. Já falamos muitas vezes, repetindo a fala dos benfeitores maiores, que Deus é uma personalidade individual e não o conjunto de todas as coisas criadas por Ele. Entretanto, Ele, a majestosa força divina, está em toda parte por meios que desconheces. Por se tratarem de fluidos sutis, operando em uma faixa
que somente as grandes almas poderão constatar, pelos poderes inerentes às suas perfeições. A primeira ideia de se comparar a natureza como sendo diretamente Deus é que ela manifesta em todas as suas nuances perfeita harmonia em todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa simetria é participação das leis criadas por ele, no vigor de sua mente incomparável. É, pois, a sua imagem como um canal de televisão que reflete no vídeo a perfeita estrutura do real, sendo que no caso com a divindade, a perfeição é a tônica do ambiente. As imagens do Senhor são vivas e demonstram os seus mais puros atributos, nunca falhando nos seus mais delicados cinetismos, no sustentar da vida. O visual do infinito não é Deus na sua unidade perfeita, como o quadro não é o pintor. Comparando a sua obra, a primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, viva e distinta no lugar que ocupa. Parece que estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo, mas esse é o nosso interesse, porque falar de Deus e viver na sua vibração constante é a coisa mais sublime da vida. Admiramos muito o Deus lhe pague, o Deus lhe ajude, o vá com Deus e a paz do Senhor seja convosco, muito usados pelos homens. São mantras sagrados que nos cobrem de luz quando pronunciados com amor e respeito. A doutrina que faz de Deus um ser material o faz por falta de notícias do mais além ou por medo de pesquisar a verdade e seguir as rotas do progresso, que faz caírem os véus na gradação das forças humanas e espirituais. Nada devemos temer desde que estejamos em planos de mutações para o nosso próprio bem. O mundo espiritual que nos dirige, nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas saídas das suas mãos luminosas, perfeitas.